tudo bem? Então, esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo que eu fiz, que eu falei que eu ia fazer uma série de vídeos para explicar como é que foi no início pra gente aqui na Europa, como é que foram as dificuldades, como é que foi a nossa vida aqui, para ajudar, né, quem tá querendo vir para cá, ou para quem tem curiosidade, né, ou, né, gostaria de escutar alguma história de quem mora no exterior. Eu tô aqui para contar um pouquinho da nossa história, tá bom? Então, gente, voltando um pouquinho ainda lá na Áustria, teve um episódio, assim, também muito complicado para mim, que foi um dia que eu tava no Bahnhof, que é a estação de trem, e vi lá uma plaquinha, né, em uma revistaria que eles estavam precisando de uma ajudante para trabalhar. Como eu estava fazendo o curso de integração que eu contei para vocês, né, no período da manhã e fazia um outro curso do mesmo nível no período da noite, eu tinha um período da tarde disponível para poder trabalhar e era tudo que eu mais queria naquela época. Então eu fui nessa revistaria, conversei com a moça que era uma chinesa ou coreana, não sei distinguir bem certa a diferença, né, entre... sei que tinha o olhinho puxado. E eu falei da minha intenção de trabalhar, e ela perguntou se eu poderia trabalhar final de semana, eu falei que sim. E então ela me deu essa oportunidade para eu ir lá fazer um teste. No dia seguinte que eu fui lá fazer o teste, eu cheguei bem cedo, né, pra ser pontual e tudo mais, só que ela tinha combinado comigo acho que 8 horas da manhã, e ela chegou, gente, às 9, então eu fiquei 1 hora na frente da revistaria esperando ela, né. Quando ela chegou, já tava em cima do horário dela abrir a revistaria, né, porque eu acho que é tipo shopping, assim, tem que ter um horário específico para abrir, não pode passar disso. E ela ficou muito nervosa, porque tinha toda aquela confusão de revistas, né, pra ela poder arrumar tudo, os jornais, né, que eles têm muitos tipos de jornais diferentes. E ela pedia pra eu ajudar ela, só que isso que é o problema de não saber a língua, sabe? Por mais que você encontre em qualquer trabalho que seja, você tem que ter a língua base, assim, você tem que saber, você tem que conseguir entender o que as pessoas estão pedindo e você tem que ter o básico, porque senão você não entende nada, entendeu? Pode ser o trabalho mais fácil que for, você não vai conseguir entender e nem trabalhar. Então, ela me pediu pra eu pegar uma tesoura pra ela, que tava assim atrás de mim, sabe? Uma coisa muito boba, assim, e eu não entendi o que ela falou. Então, isso ali foi um momento crucial que ela falou pra mim que que era muito difícil o trabalho pra mim. Ela chegou e falou que esse trabalho pra você é muito difícil. Então imagine, né, o que você pensa ouvindo de uma pessoa que fala que você tem que pegar uma tesoura, você não consegue entender o que a pessoa fala e ela acha que o trabalho é difícil pra você, sabe, uma coisa muito horrível, assim, porque eu já tô acostumada, adaptada a trabalhos, né, imagina, já trabalhei em McDonald's, já trabalhei em outros lugares, assim, bem difíceis também, onde você é bastante explorado, sabe, ganha muito pouco e você tem que fazer diversas funções. Então eu já estava adaptada a um tipo de trabalho assim, não seria difícil para mim. Só que naquele momento ela não me deu chance, sabe? E isso que eu acho mais difícil aqui na Europa, essa questão da língua. Você tem que saber a língua, porque senão você realmente vira um escravo. E às vezes mesmo você querendo algo assim para facilitar a sua vida, como um trabalho de meio período ou alguma coisa, para você se infiltrar na cultura deles, mesmo assim sem a língua é muito difícil, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer se você quer vir para a Europa é estudar o idioma. Que seja, de repente, o inglês, que é o idioma universal, né, que todos falam em todos os lugares, ou que seja o idioma mesmo do local que você vai morar. Então, gente, ainda na Áustria, em fevereiro de 2008, nós resolvemos fazer uma viagem, seria a nossa primeira viagem pela Europa, né? Então, com 400 euros, nós conseguimos ir para Veneza, eu e meu marido, e nós fomos de trem. Foi uma viagem muito legal. Uma coisa que foi muito legal lá na Áustria também é que eu ganhei uma porquinha da Índia.
Lembra, gente, aquele casal que eu falei pra vocês de austríacos, que eles tinham as cobras? Então, eu trabalhei lá na casa deles. Eles criam, né, ou criavam até, assim, vários porquinhos da Índia e também coelhos, porque eles dão de alimento para as cobras. Elas têm média, as cobras têm média de 2 metros e pouquinho cada uma. Elas são bem grandes e se eu encontrar alguma fotinha eu vou colocar aí pra vocês, tá? Então, e a Lila também, gente, era minha companheira. Então, a Lila, minha porquinha da Índia, também tem uma história linda dentro da nossa vida, porque ela foi realmente minha grande companheira nesse início aí de jornada pela Europa. Então, nós ficamos na Áustria até setembro de 2008. Foi quando meu marido encontrou um trabalho na Alemanha e nós mudamos para lá. Nós alugamos um apartamento bem no centro da cidade, onde nós morávamos, que se chama Bruxal. É uma cidade próxima entre Stuttgart e Frankfurt, fica próximo à França também. Quando eu cheguei nessa cidade, meu marido, nós não conhecíamos absolutamente nada da Alemanha, gente. A Áustria e a Alemanha são países parecidos, mas também muito diferentes, cada um com suas leis, né? Cada um com suas diferenças até culturais. Então, nós alugamos um apartamento no centro da cidade, que facilitou bastante, né, para se locomover, porque a gente não tinha carro ainda, a gente não tinha comprado carro desde o início que a gente foi para lá, para a Áustria. E o aluguel nós pagávamos 400 euros num apartamento de um quarto. Seria um quarto, uma sala, cozinha e um corredor e um banheiro. E tinha mais um keller, que é um quartinho que eles dão para você guardar as bugigangas, né? As coisas que você não utiliza dentro de casa. É um quartinho que fica no porão do prédio. Então, cada morador que mora em algum apartamento tem um quartinho desse para guardar as coisas, né? Para não entulhar o apartamento de coisa. Mesmo assim, a gente entulha, né? Então a gente pagava isso, 400 euros, que eles chamam kalt aqui, que seria frio. E daí tem mais o condomínio, que daí era na época 100 euros nesse apartamento. E um mês depois, em outubro de 2008, eu descobri que eu estava grávida. Foi muito legal, porque nós planejamos realmente, né, de eu ter o Caio, nosso filho, e né, na mesma época eu gostaria muito de estudar, fazer um Ausbildung, né, que aqui é uma formação que tem aqui. Tinha que escolher ou a Ausbildung ou a gravidez, e eu pensei, seja o que Deus quiser, né, e eu engravidei do Caio. Nesse mesmo mês, então, que eu descobri a gravidez, eu comecei a fazer meu pré-natal na Alemanha. E se for interessante também, quem sabe eu faço um outro vídeo explicando somente sobre o pré-natal até o nascimento do Caio, porque é também bem complexo para ficar falando num vídeo só, né? O que foi bem difícil pra gente é porque nós não tínhamos praticamente nada de móveis assim legais, né? Do nosso gosto, era todos os móveis que eu contei pra vocês no outro vídeo, que eram doados ou até achados na rua, né, nos lixos que a gente pegava. Então nós compramos alguns móveis já para deixar a casa mais com o nosso estilo, né? Pintamos as paredes e tudo mais. Foi muito difícil no começo, gente, porque aqui as lojas elas não fazem entregas. É muito difícil uma loja fazer entrega, a não ser que você alugue o caminhãozinho da própria loja e você traga o móvel para sua casa. Mas a maioria das pessoas elas compram os móveis e elas mesmas que pegam na loja e levam para casa e montam, tá? E com nós não foi diferente, a gente fez a mesma coisa porque a gente não queria pagar um serviço super caro que é de entrega. Aqui eles cobram muito caro para esse tipo de serviço. Então nós acabamos tendo que levar muita coisa dentro do trem, como rack de TV, como armários, né? Muita coisa de decoração, cortinas.
Gente, a gente passou por muito perrengue aqui, sabe? Sem carro é muito ruim. E no começo também, eu lembro que um dia a gente pegou um carrinho desse emprestado, é tipo um caminhãozinho que eles emprestam na loja, quando você compra móveis grandes. E na época a gente não tinha GPS, sabe? Isso foi em 2008, onde tava assim começando a aparecer os GPS aqui na Alemanha, onde tava ficando mais comum isso aqui. Só que nós não tínhamos dinheiro para comprar, então a gente ia com mapas, sabe? Eu abria o mapa, eu era a copilota do Beno. E a gente se perdia no meio de todas aquelas ruas da cidade de Karlsruhe, que é próxima a Bruxelas, que é uma cidade grande. Então a gente se perdia no meio daquelas ruas, viadutos e tudo mais. Era muito, assim, muito difícil, sabe? Porque era muita rua no meio de um mapa que tu tens que olhar rápido, qual é a rua que o carro tem que ir, né? É muito difícil. Mas enfim, gente, teve um dia que a gente comprou um sofá e eu tive que ajudar o Beno a levar pro segundo andar onde a gente morava. Era um prédio antigo, assim, com escadas bem apertadas. E eu, grávida já do Caio, eu não sei se de 1 ou 2 meses, eu tive que ajudar o Beno a levar um sofá de 3 lugares lá pra cima do nosso apartamento. Então, foi assim, super, super difícil, sabe? E eu tenho certeza que se eu morasse no Brasil isso não iria acontecer, porque lá no Brasil os serviços são melhores nesse sentido, né? O custo não é tão alto para se entregar um móvel. Nessa época também eu tinha muito sono e muita fome. Típica grávida, né? Então eu passava horas em casa dormindo, comendo muito e gastava meu tempo fazendo artesanato, né, pro bebê. Todo enxoval, muita coisa fui eu que fiz, que eu adoro costurar também. Eu não tinha nenhuma conhecida, nenhuma amiga, não tinha ninguém para conversar sobre a gravidez, para contar. Então, todas as pessoas que eu tinha contato no meu dia a dia era pela internet. A minha mãe, que eu ligava para ela todos os dias, e todas as pessoas que eu conhecia no Brasil, que eu vivia lá no MSN, no Orkut, conversando e botando fotos. Esse era o meu passatempo, porque não tinha o que fazer. Pra fechar o ano de 2008, nós passamos o Natal junto com a família do Beno na Áustria e também nós fomos no castelo de Neuschwanstein, que fica na Alemanha também, em Füssen. Então é isso, gente. Eu vou tentar fazer por etapas esses vídeos, porque são muitos detalhes, né? E se eu resumir tudo, vocês acabam não entendendo de fato como é viver na Europa sozinhos, com pouco dinheiro e sem a língua, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí pra mim, pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo, que é importante, tá bom, gente? E se inscreva no meu canal se você não tá inscrito ainda, porque essa história vai longe ainda, tá bom? Tem muita coisa pra contar. Até mais, tchauzinho!